Meu nome é Janine Lobo Lopes, eu sou antiga aluna do Instituto Dom Barreto. Eu me formei no ensino médio em 2009. Com 10 anos, eu mudei do meu antigo colégio para o Dom Barreto. E basicamente foi porque eu sempre fui assim, boa aluna na escola. E na minha aula de inglês eu conhecia muita gente que era do Dom Barreto e tal. Minha mãe escutava falar muito da escola. E um belo dia ela perguntou se eu não queria fazer um teste, sem compromisso, para ver se eu passaria no teste e se eu gostaria de estudar lá, né? Fui fazer o teste e eu lembro que no dia mesmo do teste eu já me impressionei com a estrutura da escola. Tive muita facilidade para fazer amigos, eu achei a escola muito receptiva. Eu sempre me envolvi muito com atividades assim extracurriculares, então desde que eu entrei na escola, eu já comecei a me envolver nas coisas, já teve assim, campeonatos de capa para um livro virtual que a turma ia fazer, um livro de fábulas. Aí eu já comecei a me envolver com esse tipo de coisa. E eu me apaixonei pela escola. E foi assim desde que eu entrei, né? Da quinta série até o terceiro ano. Além de fazer as matérias normais, eu sempre me envolvi com essas atividades extracurriculares. Então, eu fazia parte do time de basquete da escola, eu participava assim, dia da poesia, eu me apresentava, cheguei a cantar, participava da semana cultural, assim, eu fazia teatro também. Então, eu sempre estava participando assim, de várias atividades, fora as disciplinas em si. E eu tive uma infância, adolescência, assim, excepcionais dentro do colégio. Foi lá onde eu fiz meus melhores amigos até hoje. Meus melhores amigos eu conheci na escola. E enfim, sou muito feliz. Sinto muita saudade dos meus anos no Dom Barreto. Sempre gostei muito de português, de história, geografia. Sempre gostei de falar, de escrever. Então, na minha época, ainda tinha o PSIL, que era o vestibular seriado da Federal, né? Então, assim, no primeiro ano do ensino médio, a gente já começava a fazer prova e já tinha que começar a pensar em ranking, pensar em curso e tal. E eu lembro que eu fiquei bastante apreensiva na época, e por mais que eu sempre tivesse tido esse interesse na área da saúde, eu acho que eu fui um pouco influenciada no sentido de que talvez o direito fosse melhor para mim, pelo fato de eu ter mais afinidade com essas disciplinas de humanas. Eu passei em todos os vestibulares de direito que eu fiz, inclusive na UNB, e eu passei pelo Enem para medicina. E na época foi uma decisão assim muito importante para mim, principalmente porque eu não tinha muito assim pressão dentro de casa para nenhum nem outro. Os meus pais me deixaram bem à vontade para eu escolher, mas ao mesmo tempo é muita responsabilidade para uma criança, né, para um adolescente. E por vários motivos eu acabei escolhendo ficar mesmo na Federal, porque naquele ano eu passei para medicina no segundo semestre e direito na UNB começaria no primeiro semestre. E aí eu optei por permanecer em Teresina. Passei 6 meses aí meio que de férias, mas também dando aula particular. E comecei a faculdade em agosto de 2010, na Federal mesmo, e foi a melhor escolha que eu fiz. Eu sempre tive o interesse de morar fora. E quando eu estava na faculdade, na universidade, o governo federal lançou o Ciências Sem Fronteiras, que eu acho que quem é mais novo não conhece, mas foi uma época em que o governo federal estava selecionando acadêmicos de instituições superiores, de ensino superior, para que eles estudassem em universidades de destaque mundial. E isso foi mais ou menos em 2011, 2012. E naquela época eu já meio que era fluente em inglês, e para mim não teria sentido ir para outro país que não fosse de língua inglesa. Então acabei me inscrevendo e eu passei 1 ano na Universidade de Toronto, eu fiz graduação sanduíche lá. Foram 8 meses fazendo matérias, né, disciplinas, e 4 meses fazendo pesquisa de verão. Chegando lá, eu me impressionei com tudo, né, com a infraestrutura, com as diferenças culturais, com a diferença do
dos métodos de ensino e principalmente com a possibilidade de fazer pesquisa. E eu me envolvi com pesquisa por 4 meses e meio. E quando eu voltei para o Brasil, eu meio que me decidi que eu queria continuar meu treinamento na medicina, mas fora do país, em um lugar onde eu pudesse me dedicar a uma carreira acadêmica e eu pudesse me dedicar à pesquisa também. E na época, minha ideia inicial era Canadá, mas colocando os prós e os contras, entendendo melhor sobre o processo de revalidação de diploma entre um país e outro, eu acabei decidindo que os Estados Unidos seria a melhor opção para mim. E toda a minha, já do meio do curso para o final, né, do meio da medicina para o final, eu já estava meio que voltada para isso. Então, por exemplo, eu já estava procurando vaga de estágio, então eu fiz 2 meses e meio de estágio na Universidade de Miami durante a minha graduação. Eu não cheguei a aplicar para nenhuma prova de residência no país, aqui no Brasil, porque eu já sabia que o meu intuito era realmente vir para os Estados Unidos. E eu também consegui uma vaga de pesquisa para que eu fizesse, que é a minha vaga atual, né? Que era que eu fizesse um fellowship de pesquisa, tipo, um treinamento de pesquisa, antes mesmo de começar a residência. Por quê? Porque, obviamente, você, além da questão das habilidades de pesquisa, de publicar artigo, melhorar currículo, tem muita questão do networking também. E em 2019, em junho de 2019, há quase 4 anos atrás, eu me mudei para cá, para onde eu tô agora, a cidade chama Gainesville, fica aqui na Flórida, a 2 horas de Orlando, para trabalhar com pesquisa na área de neurologia na Universidade da Flórida. E eu sou fellow de pesquisa na divisão de distúrbios do movimento, que é uma área da neurologia que cuida de doenças como doença de Parkinson, distonia, são nomes assim que geralmente a comunidade leiga já ouviu falar. E nesse período de tempo, enquanto eu estava trabalhando como pesquisadora, eu também estava me preparando para as provas, né? São 3 provas que a gente tem que fazer para poder validar o diploma aqui, para poder aplicar para residência. E também trabalhando nas atividades extracurriculares que você tem que ter para melhorar o seu currículo e aplicar meio que de igual para igual com os outros americanos. E aí eu acabei aplicando. Teve Covid no meio de tudo, né? Então, meu período na pesquisa se estendeu um pouco mais do que o planejado, porque ninguém estava planejando Covid. Mas acabou que eu apliquei para residência em 2022, no ano passado, em setembro. E o resultado saiu agora, em março. Vai fazer 1 mês agora que saiu o resultado. E eu passei para neurologia na minha primeira opção, que é a Universidade da Pensilvânia, que está entre as 5 melhores do país para neurologia. O meu motivo, assim, número 1 de ter feito todo esse shift na minha vida foi para poder me dedicar a uma carreira acadêmica. Então, eu quero ser uma médica pesquisadora, é o que eles chamam de physician scientist, que é o que eles chamam aqui, na área de neurologia. Então, pelos próximos 4 anos, eu vou estar fazendo a residência médica, né, para ser neurologista. Depois eu vou fazer um fellow, que geralmente é uma subespecialização, que dura cerca de 1 ou 2 anos, se você quiser ter um foco maior em pesquisa, que é o meu objetivo. E aí, depois daí, o plano é trabalhar em uma instituição acadêmica, né, numa universidade, tanto atendendo pacientes, quanto tendo o meu próprio laboratório, tendo os meus próprios projetos de pesquisa. Tendo em vista que os 80 anos do Nova estão chegando, né, eu queria deixar, na verdade, uma mensagem de agradecimento, de gratidão, né, uma mensagem de gratidão para a escola, para todo mundo que faz parte, tanto do corpo da diretoria, quanto os professores, os funcionários. Eu acho que realmente a escola forma cidadãos. Eu passei grande parte da minha infância e da minha adolescência dentro do Dom Barreto. Muitas vezes eu passava mais tempo dentro da escola do que dentro de casa. E com certeza lá eu cresci, não só academicamente falando, né? Não só em nota. Isso é importante, com certeza, no mundo que a gente vive, mas isso não é a coisa mais importante. Mas eu acho que tem aquela formação do caráter também, né? Formação do caráter, você aprende a lidar com desafios meio que da vida real, enquanto que, mesmo se sendo adolescente, são desafios. E eu acho que são sementes que são plantadas ali e que mais na frente você vai ver que talvez você só tá chegando onde você queria chegar porque você teve uma base forte.
E para os alunos, eu queria também dizer que aproveitem, né, tudo que a escola oferece. Às vezes a gente tem tudo que na nossa disposição e a gente não valoriza. Então, eu acho assim, o Dom Barreto é um colégio que te prioriza também se você quiser ser priorizado. Então, faça uso, né, de todos os recursos que estão à sua disposição. Tenha consciência de que muitas poucas pessoas vão ter acesso àquelas mesmas coisas que você tem acesso estudando nessa escola. Então, faça bom uso disso, né? E siga seus sonhos, tenha coragem de sonhar, mesmo que seja um sonho, assim, não tão comum, fora da caixa, que dá certo. E quando você chega lá, né, vale muito a pena toda a sua trajetória e todo o seu esforço.